Graça e paz, amados. Estamos aqui essa semana já para gravar o primeiro episódio da série A Morte que Nos Trouxe a Vida. Nós vamos falar hoje de quem? Daquele apóstolo que era o mais esquentado, aquele que era mais impetuoso, aquele que falava vou fazer, aquele que arrancou a orelha de Malco. Nós estamos falando de quem? Do apóstolo Pedro. Mas para que você entenda o que eu vou falar sobre Pedro, eu quero ler para vocês que está lá em alguns versículos que está lá em Isaías 53, que nos deu a base para essa série, né? A morte que nos trouxe a vida. Isaías 53, versículo 3 diz assim, ó: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estimas. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi ultrapassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, de 3 a 5, fala a respeito da profecia, né, messiânica sobre Jesus, aquele que viria para morrer por nós, pelos nossos pecados. E quando ele esteve aqui, ele levantou 12 pessoas para andar com ele, que nós conhecemos como os 12 discípulos, né? Então, onde você encontra essa passagem dos 12 discípulos? Nós temos aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 12 a 19, a ordem a qual eles foram chamados. Então diz assim, os colaboradores de Jesus tinham nome: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que foi o cara de pau, ou não, aquele que traiu, né, a Jesus. Ok? Então, para você ficar baseado no que eu vou te falar, aqui está toda a história, aonde o Senhor começou tudo isso que nós vemos até hoje. Ok? E hoje nós vamos falar de quem? Nós vamos falar de Simão. Simão, na minha opinião, o discípulo mais próximo de Jesus. Todos nós conhecemos João, né, como discípulo amado, mas nós vemos aqui Simão muito colado ali com Jesus, né? Então, nome dele: Simão, filho de Jonas, também conhecido como Cefas. Pedro, filho de Jonas, o homem que morava lá em Betsaida, região da Galileia. Nós encontramos ele na Bíblia, aqui no nome de Simão. Vamos ver algo muito curioso sobre ele, porque nós temos lá na passagem que fica lá em Mateus, o Senhor falando sobre Simão. Diz que Simão veio até ele, né? E quando Simão veio até ele, ele falou Bar Jonas, Simão Bar Jonas, né? Quando se fala Simão Bar Jonas, já dá aí um ar de mistério, porque essa passagem está lá em Mateus, quando o Senhor ele fala de Simão Bar Jonas. Mas quando o Senhor fala de Pedro, lá no livro de João, ele fala Simão, filho de João. E aí já vem um grande mistério, né? Algo muito legal aqui para falar com vocês, que é assim, por que tem essa diferença? O livro de Mateus ele foi escrito numa época diferente do livro de João, sendo considerado por muitos estudiosos o Evangelho segundo Mateus ser o primeiro a ser escrito e o João o último a ser escrito. Algumas pessoas dizem que na verdade foi Marcos, né, que foi escrito primeiro. Alguns estudiosos dizem isso por causa das datas e tal. Mas assim, na Bíblia, no canon, está lá Mateus como o primeiro e João como o último. Mateus ele foi escrito para quem? O livro de Mateus ele foi escrito para os judeus convertidos, né, lá em Jerusalém. O livro de João já não tem essa conotação. O livro de João é um livro mais, como que eu posso te explicar? Mais teológico,
sabe? Então assim, quando fala Simão Bar Jonas, ele está falando Simão, filho de Jonas. Aqui em Mateus, quando fala lá em João, Simão, filho de João, ele está falando teologicamente, creio eu, que a respeito do seu líder, né? Porque lá eles eram conhecidos não pelos nomes, mas pelos líderes, né? Então isso já remete para nós aqui discipulado, o discípulo que anda ao lado. Então ali, ó, João é Simão, filho de João. Então não é um erro bíblico, tá bom? É sim uma interpretação como era feito antigamente. Eu sempre falo aqui na nossa igreja que antigamente as pessoas não eram conhecidas pelos nomes, né? Elas eram conhecidas pelos pais, né? Por exemplo, Cláudio, filho do Nelson. Então quando as pessoas procuravam pelo filho do Nelson e assim sucessivamente. Naquela época já era assim. Então quando se fala Simão, filho de João, no capítulo 1 de João, está falando a respeito de Pedro, né, Simão, que veio junto com os discípulos de João, ok? Essa é a primeira parte que nós temos para falar de Pedro. Nós vamos falar um pouco a respeito agora do nascimento de Pedro, sabe? Não tem a data específica do nascimento de Pedro. Nós sabemos, porém, que ele morava em Betsaida, uma região da Galileia. Só que assim, ele nasceu em Betsaida e depois ele foi morar em Cafarnaum, pois ali era cidade grande, com mais movimento, uma cidade maior, onde ele tinha uma ocupação de pescador, e para ele era muito melhor, né? Ele tinha lá uma empresa, vamos falar assim, junto com seu pai, junto com seu irmão André, né? Também discípulo de Jesus, nós vamos falar mais à frente. Eles eram amigos, sabe de quem? De Tiago e de João, que também são discípulos de Jesus, que nós vamos falar também aqui sobre eles, ok? Segundo estudos, Pedro, ele era o discípulo mais velho de João. Como nós sabemos disso? Porque ele era o único discípulo casado. Nós encontramos lá em Mateus capítulo 8, versículo 14, que Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro, né? Ela estava doente e Jesus ordenou que a febre saísse e que ela levantasse para os servi-los, né? A infância, a Bíblia não nos traz nada sobre como foi a infância, mas sabemos que ele cresceu em Betsaida, mas à frente veio para Cafarnaum. Exercia a sua profissão, que era o quê? Pescador, empresário, ok? Vamos falar um pouquinho agora do seu chamado. Ele teve o seu primeiro contato com Jesus, onde Jesus revelou quem era ele e de quem ele era filho, lá em João capítulo 1, versículo 42. Ele foi relatado que ele vem até Jesus e ele diz que a partir daquele momento ele se chamaria Cefas. No segundo contato com Jesus, ele foi chamado a largar tudo e seguir um novo caminho. É lá que está em Mateus capítulo 4, versículo 18, quando Jesus vai até os dois irmãos que estão pescando e diz assim: ei, eu os farei agora pescadores de homens. Então eles deixam tudo e vêm até Jesus para ser discípulo. Esse é o Pedro, impetuoso, intenso, intensamente intenso. Então vamos lá, falei do nascimento, agora nós vamos falar do chamado. Ele teve seu primeiro contato com Jesus, onde Jesus revelou quem ele era e de quem ele era filho. João capítulo 1, versículo 42. Foi relatado que ele vem até Jesus e ele diz que a partir daquele momento ele já não seria mais chamado de Simão, mas seria chamado de Cefas. No seu segundo contato com Jesus, ele foi chamado a largar tudo e seguir a um novo caminho. Esse é Pedro, impetuoso, intensamente intenso. Sabe, aqui eu já consigo entender um pouco daquilo que Jesus queria passar para nós. Não tem como eu seguir a Jesus se eu continuar fazendo as mesmas coisas de antes. Então aqui o Senhor já os chamou, falou: agora os farei pescadores de homens. Pedro, impetuoso, intensamente intenso. Falou que Jesus era o Filho de Deus, onde Jesus disse
a ele, de quem ele havia revelado isso a ele. Ele não poderia ter falado a não ser que fosse o Espírito Santo falado para ele, né? Logo depois, falou que não deixaria nada de ruim que acontecesse com Jesus e foi repreendido, chamado de Satanás. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 23. Pedro é esse mesmo cara que andou sobre as águas e quando deixou de olhar para Jesus, afundou. Nesse chamado, ele é o mesmo que após a ceia, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos e ele disse a Jesus que não deixaria Jesus lavar os pés dele. E aí, então Jesus disse para ele assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho nada contigo. E nesse momento ele disse assim: Senhor, então não lave só os meus pés, me lave por completo. E aí o Senhor falou: não precisa, porque você já foi lavado pelo Espírito Santo, eu preciso apenas fazer o que eu tenho que fazer. Esse mesmo Pedro é aquele que andava com Jesus há 3 anos, e quando Jesus estava lá no Getsemane, sendo preso, ele sacou de uma espada e cortou a orelha de Malco, né? O auxiliar do sumo sacerdote. Então esse é Pedro. Pedro, em seu chamado intenso, em seu chamado que ele viveu a 1000 graus, aquela intensidade, não parava, corria, fazia, sabe? E muitas vezes tentando acertar, errando, mas não desistia. Até o momento que nós conhecemos a qual ele negou Jesus, né? Mas isso fica para uma outra história, tá bom? Para um outro capítulo aí. Vamos falar um pouco sobre a obra a qual ele fez. Pedro, sem dúvida, foi um dos líderes que se tornou um grande pilar da igreja em Jerusalém. Pregou para uma galera de mais de 3.000 pessoas que se converteram na primeira pregação a qual ele fez, que está lá em Atos capítulo 2, versículo de número 36, sabe? Foi ousado quando disse ao aleijado que não tinha dinheiro, mas o que ele tinha ele ia dar ao aleijado, sabe? E ele disse: levanta e anda. Deu a mão ao aleijado e o puxou para cima e ele saiu andando, né? Ele também teve em seu ministério um fato muito curioso, importante, aonde ele foi usado para ressuscitar Dorcas, né? Uma mulher. Ele pregou para Cornélio, o romano, sabe? E por ele ter pregado para um gentil, nós fomos alcançados. E por aí afora, ele fez grandes coisas nesse chamado. Algumas pessoas falam a respeito do primeiro discípulo de Jesus que pregou para gentil, né? Fala que foi Paulo, mas na verdade foi Pedro, ok? Vamos falar um pouco agora da morte, da sua morte. A tradição cristã antiga relata repetidas vezes que ele morreu em Roma durante a perseguição encabeçada por Nero, possivelmente em 65 DC. Jesus havia dito que os discípulos seriam perseguidos e mortos. Isso está lá em João capítulo 16, versículo 1 e 2. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele se reencontrou com Pedro e no final do diálogo disse: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Dito isto, para significar que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue. Estamos falando sobre a morte de Pedro. Um fato interessante sobre isso é que Pedro ele está relacionado a Nero, né? Quando Nero tocou fogo em Roma, sabe? Algumas pessoas atribuíram aos discípulos de Jesus, aos seguidores de Jesus. Inclusive Nero falava que foram os seguidores de Jesus. E Pedro estava lá em Roma, né? Então tem algumas histórias que são embasadas nisso. Mas a morte de Pedro realmente foi uma morte diferente e digna de um discípulo, né? Aonde ele foi morto crucificado, porém que na hora a qual ele foi ser crucificado, ele pediu para ser colocado de cabeça para baixo, né? Ah, apóstolo, tem isso na Bíblia? Então, o fato da morte em si
não tem na Bíblia, mas os historiadores nos contam, né? E aí a gente acaba aprendendo através da história, ok? Então esse foi o nosso primeiro capítulo. Apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, aquele que era chamado de Simão, depois foi chamado de Cefas, depois chamado de Pedro por Jesus, né? Então, aquele que estava lado a lado, aquele que negou a Jesus, mas também aquele que arrebanhou o maior número de pessoas para o Evangelho. Amém? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e aprendido um pouco mais sobre esse discípulo tão sanguíneo, né? Esse discípulo tão pegado que nós conhecemos aí, que é Pedro, ok? Então vai estar aparecendo aqui embaixo o meu Instagram, vai estar aparecendo aqui em cima o Instagram da igreja, né? Para você estar nos acompanhando. E a semana que vem nós voltamos aqui com o nosso segundo episódio da série A Morte que nos trouxe a vida, falando sobre mais um discípulo de Jesus. Um abraço, pensar é ter fé.